Tu sabe qual é um dos maiores medos das pessoas? Se tu não tem ideia e acha que é apenas a morte, quero te convidar para assistir esse vídeo, porque esse medo pode ser o teu também. Fica aqui comigo para nós aprofundar esse assunto e eu quero ver se tu vai te identificar. Meu nome é Ana Guzmão, eu sou médica e hoje eu ajudo as pessoas a mudar um mindset, construir a sua confiança e buscar um propósito para suas vidas. Tu já pensou o que que o medo faz contigo? Ou melhor, o que que o medo te impede de fazer? Porque as pessoas têm medos diversos, medos reais de situações de risco de vida e que muitas vezes o medo ele é algo de valor para nós, porque ele nos protege de ter um problema maior, é um problema de a gente se arriscar, de fazer algo impensado. Mas, na maior parte do tempo, o medo nos impede de fazer algo que é bem seguro, algo que é bem conhecido, algo que a gente sabe que não é um risco de vida, algo que a gente, lá no fundo, entende que precisa fazer, que sabe que tem que fazer e que lá na frente vai ser melhor. Mas ainda assim, a gente está paralisado pelo medo. Escuta essa frase de Sêneca: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase não é minha, é do Sêneca, um filósofo estoico que nos ensina muita coisa. E eu trouxe os meus amigos estoicos, como eu gosto de chamar, porque eu aprendi muita coisa com eles. E estou trazendo aqui para vocês, para encorajar vocês e vocês entender o que que é o medo, como tu avançar apesar do medo e te libertar e ir em busca das coisas que tu sabe que tu precisa fazer. Vamos a uma situação hipotética. Digamos que tu tem um tratamento de saúde que tu precisa fazer, uma cirurgia que tu precisa fazer, algo que tu precisa ir adiante porque tu sabe que aquilo, sendo feito, tendo feito, vai ser melhor para ti. Mas tu estás travado pelo medo, tu não consegue avançar pelo medo, porque tu imagina que possa ser pior, que tu estás correndo um risco de vida e que tu tem inclusive dúvidas se pode ser melhor para ti. O que tu pode fazer? Porque tu ficar apenas pensando sobre isso, sobre os teus medos, sobre os teus riscos e apenas ficar pensando e não tendo as respostas dessas perguntas, não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar onde tu estás. E se tu tem algo que tu precisa fazer, que tu precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, é porque tu tem uma necessidade daquilo, certo? Ou seja, tu tem um porquê de ter que fazer aquilo, tu tem uma indicação, alguém te sugeriu, tu sabe que vai ser melhor, então se tu tem um porquê de fazer, é porque tu tem uma dúvida, tem algo que hoje não está bom, hoje está desconfortável e tu sabe que pode ser melhor. Então, na literatura, a gente tem isso muito claro de como lidar com o medo. Porque o medo, ele não vai desaparecer. O medo e a incerteza nos acompanham o tempo inteiro. O que a gente muda é a coragem. O que a gente constrói é a coragem para enfrentar a incerteza que vem lá na frente. E como é que a gente constrói essa coragem? A gente pega aquilo que a gente tem medo e a gente desmembra em pedaços menores. A gente busca entender o que é aquele monstro que nos traz medo. É o medo de morrer de um tratamento, mas qual é o risco daquele tratamento? É o medo de usar uma medicação? É o medo de falar com alguém sobre algum assunto? Qual é o risco que envolve isso que tu precisa enfrentar? Isso que te paralisou? Porque se tu não estás indo adiante porque tu tens medo e tu sabe que tu precisaria, tu sabe que esse era o caminho, tu estás paralisado. Então, quando a gente entende que a gente precisa ir mesmo com medo, ir com medo, a gente precisa buscar nos encorajar.
E a gente desmonta esse medo em pedacinhos e começa a lidar um a um, uma coisa de cada vez. Tu tem medo do tratamento? Conversa com quem já fez. Olha o que já teve de errado, olha o que já teve de certo, olha as experiências daquelas pessoas. Tu precisa tu ainda está inseguro, tu ainda não tem todas as respostas, faz uma consulta com uma outra pessoa, busca um especialista, busca um conselho de alguém que tem alguma vivência com isso. Desmistifica, busca conhecimento, vai atrás de te informar e de tu entender aonde está o risco, qual é o tamanho do risco. Porque como o Sêneca falou, a gente sofre mais aqui do que na realidade. Então, tu tem que buscar a razão, buscar informação para diminuir esse monstro na tua cabeça que está te paralisando e está impedindo de fazer aquilo que tu sabe que tu precisa fazer. De viver a vida dos teus moldes, porque será que tu não está apenas sobrevivendo? Tu estás vivo ou tu estás apenas sobrevivendo? Se tu tem algo a ser feito, será que a tua vida hoje não está pior? E o medo que te impede de avançar, será que ele não está te impedindo de ter uma vida melhor? Tu já pensou sobre isso? Talvez tu estás seguro e confortável aonde tu tá, mas e os riscos que tu tá deixando de vivenciar? Os riscos das coisas boas? Os frutos que tu tá deixando de viver por estar numa vida ruim, por estar com essas condições que tu não melhora, que tu não assume em enfrentar, não resolve te encorajar e ir adiante, porque o medo vai estar com a gente. E as situações que vierem a surgir, tu vai aos poucos aprender a lidar com ela. Tu não consegue antever tudo, tu não consegue te precaver para tudo. E a coragem, ela vem com o tempo, com o caminhar, com a jornada, conforme tu te expõe a coisas que te dão medo e tu percebe que tu não morreu de medo, tu avança, tu ganha coragem. Quero aproveitar, já pedir o teu like e se inscrever no canal e vou ler essa frase aqui para ti de Epíteto, um ex-escravo da Grécia que acabou virando um super filósofo e um dos pais do estoicismo, que ó, é excelente. Olha só, ele tinha tido uma fratura na perna. Então, olha o pensamento dele. A doença é um obstáculo ao corpo, mas não à vontade, a menos que a vontade consinta. Ser manco é um obstáculo à perna, mas não à vontade. E Epíteto é um autor, um filósofo que trabalha muito o conceito de que se tu tem algo que está sob o teu controle, então tu deve te envolver em melhorar aquilo. Tu tem controle sobre a tua doença, tu tem controle sobre o que tu precisa fazer, sobre quem tu precisa falar, então faça. Esse é o teu trabalho. No que tu não tem controle, no que tu não pode mudar, esqueça. Entregue a Deus, aceite e vá adiante. Tu não consegue mudar a previsão do tempo e não consegue, então aceita, não gasta a tua energia reclamando de que o tempo não te ajudou. Ele não tá nem aí para ti. Agora, tu tem algo que tu sabe que estás nas tuas mãos, tu tem controle e tu pode melhorar, então o que tu tá esperando? Porque se tu sabe que tem algo que tu possa melhorar, tu está sendo negligente contigo? Tu estás escolhendo ter uma vida miserável e deixando de ter algo maior para ti mesmo? Por quê? Pelo medo? O medo vai estar contigo o tempo todo. O que tu precisa é ganhar coragem, é desmistificar, é desmontar o medo, entender o que realmente te traz medo, é falar com alguém, é tomar uma atitude, aceitar um problema e avançar, buscar uma solução. O que te impede? O que as pessoas que fizeram o que tu precisa fazer tiveram de resultado? Elas se deram mal? Elas se deram bem? Elas estão melhor?
Vai atrás dessas pessoas, olha para elas, pergunta para elas, olha a história delas e entenda que se foi bom para elas, será que para ti vai ser bom? Eu não sei. Eu tô jogando perguntas aqui porque eu quero que tu responda essas perguntas. E pode inclusive responder nos comentários, que eu adoro receber. Mas eu quero que tu reflita sobre o quanto o medo tá te impedindo de viver a tua vida. O quanto o medo te mantém apenas vivo, apenas sobrevivendo e deixando de viver a vida que tu sabe que tu pode viver. O quanto o medo impede da tua família ter uma vida melhor. O quanto tu é um peso para ti e para tua família, para o teu cônjuge, para os teus filhos. Às vezes a gente está pensando muito apenas em nós. A gente não toma uma atitude e a gente acha que a consequência apenas é nossa. Mas muitas vezes a consequência se espalha ao redor da gente. E a gente não percebe, porque a gente está muito narcisista em olhar o próprio problema como sendo apenas meu. E quando aquele problema é da família, é da tua comunidade, é do teu contexto e incomoda os outros. Só que ninguém fala. Mas quando a pessoa se levanta e vai em busca de resolver, ela melhora o entorno também. Ela não melhora apenas a vida dela, mas melhora quem está ao lado dela. Ah, eu já estava me esquecendo aqui. Eu não respondi a pergunta que eu comecei o vídeo, mas agora eu quero responder. Qual é um dos maiores medos das pessoas? Um deles é falar em público. Só que esse falar em público pode ser para uma pessoa apenas. Porque o público é algo muito subjetivo. Pode ser falar com o teu esposo sobre algo muito difícil. Pode ser falar com o teu cliente. Pode ser falar com teus familiares, com os teus amigos. Ou sim, para uma plateia gigantesca. Tudo isso é falar em público. E esse é um dos maiores medos das pessoas. O medo da pobreza, o medo da morte e a fobia social, o medo de falar em público. Então, o primeiro passo é tu reconhecer que sim, tu estás paralisado. É ter humildade e reconhecer que, olha, na real eu sei que eu tenho que fazer e eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Então, já quero até aproveitar e deixar essa dica de leitura para te encorajar. Epíteto, Manual para a Vida. Ele fala muito de que se tu tem controle sobre alguma coisa, é o teu dever de ir atrás e melhorar e resolver. E o que acontece quando tu ganha coragem? Quando tu dá os primeiros passos, tu entende que o risco está contigo, o medo vai junto, mas tu ganha coragem. Então o que muda não é o medo que diminui, é a tua coragem que eleva. Então, é como se tu aceitasse um desafio voluntário de seguir adiante, mesmo com os riscos. Por quê? Porque tu sabe que tem algo lá na frente, tem algo de esperança lá na frente e que pode ser melhor. E tu viu isso, tu viu em outras pessoas, tu leu, tu sabe, tu estás confiante, porque tu estás construindo a tua coragem. Então é isso que muda quando a gente encara que o medo, ele existe, ele é real e ele não vai nos abandonar. O que muda é a nossa coragem. E quero aproveitar e convidar vocês para assistir o próximo vídeo, que eu fiz um resumo de um livro sensacional. Vou deixar o link aqui, que se chama Não Desperdice a Sua Vida. Vai lá, escuta o resumo desse livro e deixa o teu comentário. Vou adorar receber.